o gás carbônico, né, que tem é um dos principais gases de efeito estufa, né? O vapor de água, né, também é outro exemplo, né, em que ele tem propriedades, né, de essas propriedades que a gente chama de efeito estufa, né? Então as emissões desses gases aí para a atmosfera, né, por atividades antrópicas, né, elas tendem, né, há uma controvérsia aí, mas elas tendem a aumentar, né, contribuir para o aquecimento global, né? Mas é um gás, né? O CO2 é um gás inodoro, né? Na verdade não é tóxico, né? Mas é considerado, né, um gás aí de efeito estufa, porque ele interage também com a radiação, tanto a radiação atmosférica, né, a radiação emitida pela Terra, tá? Fazendo esse retorno dessa radiação, que a gente chama de contra-radiação, né, para a superfície da Terra. Aí nesse caso a gente já está falando um pouquinho de reflexão, né, que é a parte da radiação que é refletida, né, pela atmosfera, tá bem? Então, pessoal, se a gente considerar, né, esse desenho aqui, esse aqui, obviamente, o Sol, né, dá pra notar, mas se a gente considerar, né, esse ciclo maior aqui como sendo a nossa atmosfera, né, e aqui esse ciclo menor aqui como sendo o nosso planeta, a gente já tem aqui, né, o que a gente chama de um balanço de radiação simplificada aqui, ó. Então, da energia que chega, né, que é emitida pelo Sol e chega no topo da atmosfera, né, a gente tem aí o que a gente chama de radiação no topo da atmosfera, que é representada pela letra QO, né? Então, ela é considerada aqui, obviamente, 100%, né? Quando ela chega no topo da atmosfera, parte dessa energia já é, né, refletida de volta para o espaço, né, inteira aí em torno de 9%, né? Da parte que não é refletida, né, ela entra na atmosfera e começa a interagir, né, com os componentes da atmosfera, né? Então, como que ela vai interagir? O que vai acontecer, né, com essa radiação, né, que consegue atingir a atmosfera, né? Parte dela vai ser absorvida, né? A gente tem aí diversos elementos na atmosfera, por exemplo, as nuvens, né, que absorvem, né, um pouquinho dessa energia, né, partículas sólidas. Parte vai ser refletida, né, e uma parte dela, né, vai compor o que a gente chama de radiação solar global, né? A gente tem a radiação solar global difusa, né, que é aquela que vai interagir com os componentes da atmosfera antes de atingir aqui a superfície, e tem a radiação solar direta, né, que é aquela que chega diretamente sem interação com os outros componentes da atmosfera. Se a gente somar a radiação difusa com a radiação direta, né, a gente tem a radiação global, beleza? Então a gente tem aqui uma boa ideia, né, da proporção de cada um desses componentes aqui, né, do balanço de ondas, né, que a gente usa para criar modelos, né, que descrevem essas propriedades do balanço de radiação. Então, pessoal, a radiação global, né, que é representada aqui pelo QG, né, ela tem uma importância muito grande nesse balanço, porque é a energia que chega aqui na superfície do nosso planeta. Como a gente viu no slide anterior, né, a radiação global, que é representada aqui pelo QG, é a radiação solar direta mais a radiação difusa, né, que vão compreender aí em torno de 66%, né, da energia incidente no topo da atmosfera, né, da quantidade de energia que o Sol está emitindo e chegando no topo da atmosfera, né? Então, após atingir o solo, né, a radiação global vai ter uma parte absorvida e a outra parte vai ser refletida pelo solo, né? Obviamente, né, essa reflexão pelo solo vai depender do tipo de solo, cobertura vegetal, quantidade de água existente, porosidade desse solo, né? Então, essa parte absorvida, né, é
é chamada de QoC, que é o balanço de radiação de ondas curtas, né? Então, o balanço de radiação de ondas curtas basicamente é a radiação que chega aqui na superfície e menos, né, a radiação que é refletida, né, que está representada aqui pelo QR, né? Então, o balanço de ondas curtas é radiação global, né, menos o coeficiente de reflexão, ou o albedo, né, a quantidade de energia que é refletida. A gente, obviamente, como que a gente sabe qual que é a radiação que chega aqui na superfície? A gente tem alguns instrumentos, né, que também é parte das nossas atividades assíncronas, né? Então a gente tem a apostila, né, e alguns vídeos mostrando como que a gente faz as medições, né, de alguns dos componentes do balanço de radiação, tá bem? Então, se eu conhecer o albedo do meu local, eu consigo calcular o balanço de ondas curtas, né? Voltando. Então, pessoal, já o balanço de ondas longas, né, considerando que parte da energia é absorvida, né, que vão aquecer o solo, né, depois que a gente tem, né, a interrupção do fluxo de energia, né, por exemplo, a gente está de noite, o sol se pôs, a gente não tem mais incidência de radiação solar, o fluxo de radiação tende a mudar, né, anteriormente, né, durante o dia, o fluxo de radiação era do solo, né, da superfície para o interior do solo, né, o solo era aquecido em maiores profundidades por condução, né, lembrando que o solo é uma partícula sólida, né, e depois, quando o sol se põe, o caminho é inverso, né, então a temperatura do solo, né, vai diminuindo, né, a Terra vai emitindo radiação, né, e o fluxo muda, né, o sentido durante a noite, né. Então o balanço de ondas longas ele considera basicamente, né, essa questão, né, dessa mudança no fluxo de radiação entre o dia e a noite, né. Então as radiações absorvidas, né, que são provenientes do balanço de ondas curtas, vão aquecer o solo, sendo posteriormente emitidas em comprimentos de ondas longas, né, que varia aí entre de 4 até 100 micrômetros, né, com uma intensidade máxima em torno de 10 micrômetros, né, que é a região do infravermelho. Aí. Então essa é a radiação terrestre, que é representada pela letra QS aqui, né? Então 90% da radiação terrestre, né, ela é absorvida depois pelo vapor de água e CO2, né, que é aquela capacidade de absorção que a gente falou anteriormente, que é o que vai aquecer, né, a atmosfera, né, desse processo de emissão de radiação pela Terra, né? E 10%, né, da radiação emitida pela Terra é perdida para o espaço sideral, né, o que a gente chama de janelas atmosféricas, né? Então essa parte da energia ela vai para o espaço, né? Então existe aí essa estimativa aí da quantidade de energia que permanece aqui na Terra, né, e a parte que é perdida para o espaço. Então, o balanço de ondas curtas, né, a gente tem alguns modelos, né, a gente criou instrumentos, né, para a gente medir, né, a quantidade de radiação que chega aqui na superfície, e através dessas medições, né, desses instrumentos, a gente criou modelos para calcular, né, o balanço de ondas curtas e o balanço de ondas longas. Então, o balanço de ondas curtas, basicamente, né, ele leva em consideração a radiação global, que é a radiação que chega na superfície, e o albedo, né? Então a gente tem um modelo que é bastante famoso, que é o de Angstrom-Prescott, né, que leva em consideração a radiação global, né, que é o QG aqui, ó, vai ser igual a radiação que chega lá no topo da atmosfera, vezes esses coeficientes A e B, são coeficientes empíricos do nosso modelo, né? Esse coeficiente A vai ser 0,29 vezes o cosseno da latitude. Então aqui está a componente latitude, que é preponderante aí para a gente calcular o balanço de radiação, né, para a quantidade de radiação que chega lá no topo da atmosfera, né, obviamente. Aqui a gente tem um N minúsculo, que representa a insolação, né? Vou falar daqui a pouquinho o que é insolação, né, que é parte lá da nossa atividade assíncrona, e o nosso N maiúsculo, que a gente viu na aula anterior, né, que é o fotoperíodo, né?
Então, essa relação aqui do N minúsculo com o N maiúsculo é chamada de razão de insolação. A insolação é essa letra minúscula e ela é a quantidade de horas de brilho solar que eu tenho em um dia. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um dia com muitas nuvens, né? Um dia inteiro nublado, né? Com nuvem, eu tenho uma quantidade de horas de insolação pequena, né? Bem pequena. Né? E se eu considerar o fotoperíodo, né, a gente fez os cálculos, né, durante o ano, tem aqueles vídeos da gente fazendo o cálculo do fotoperíodo no Excel, ele muda de acordo, né, com os dias do ano. Né? Então a gente consegue ter aquele movimento, né, de variação do dia. Né? A gente tem dias, por exemplo, em Seropédica, né, considerando, né, a casa, né, a cidade da nossa universidade rural, a gente tem dias maiores no verão, né, o dia mais longo do ano ali no solstício de verão, em dezembro, e tem o dia mais curto lá no inverno, né, no solstício de inverno, em junho. Então, essa diferença de horas, né, de duração de horas do dia vai influenciar, obviamente, no balanço, né, de ondas curtas. Se você tem mais horas de sol disponível, né, isso aí vai contabilizar um maior fluxo de energia, né, do Sol para a Terra. Né? Essa é a consequência aí. Né? Só que a gente tem a atmosfera, né, e a quantidade de luz que chega efetivamente na superfície, né, varia de acordo com o dia do ano, devido à incidência de nuvens, por exemplo. Né? Um exemplo bem mais claro aí de se abordar. Né? Então esse eninho aqui basicamente é a quantidade de horas de brilho solar que a gente teve efetivamente durante o dia. Né? A radiação solar refletida, né, é representada pelo coeficiente de reflexão, que é o albedo. Né? Então, o balanço de ondas curtas é o balanço, né, é a radiação global menos a radiação refletida, né, que é o albedo, representado aqui pela letra R. Né? Então, se eu pego aqui o balanço de ondas curtas, ele vai ser igual a 1 menos R, que é a quantidade de radiação refletida, né? Ou seja, eu pego 100% aqui, né, representado por esse 1, menos a porcentagem que é refletida, vezes, né, a radiação global, que é o total de radiação que chega aqui para a gente na superfície. Então, dessa forma, eu tenho o balanço de radiação de ondas curtas. Né? Já o balanço de radiação de ondas longas, ele basicamente depende, né, das propriedades aqui de emissão do nosso planeta, né, pela lei de Stefan Boltzmann. Né? Então, ela vai ter relação com a quarta potência da temperatura. Né? Lembrando aqui que o π aqui é a constante de Stefan Boltzmann, e aqui, né, esse 1440 aqui, né, é o coeficiente de emissividade da Terra. Né? Então, essa aqui a gente teria a quantidade de radiação terrestre diária. Né? Efetivamente, ela é dependente da temperatura. Né? Então, a gente teria aqui, né, no balanço de ondas longas, que é representada pelo QOL, basicamente, né, a lei de radiação de Stefan Boltzmann, né, que mostra aqui a emissividade em relação à temperatura, e aqui, né, a parte que é a emissividade, o coeficiente de emissividade da Terra, que vai depender do quê? Da razão de insolação, ou seja, o que a gente tem de nuvem no céu, né, e o que a gente tem de fotoperíodo, né, o que a gente tem de insolação direta, né, em relação ao fotoperíodo, né, e também aqui a quantidade de vapor de água, né, na atmosfera, né, que é representada pela pressão atual do vapor de água, né, que é representada por essa letra E minúscula aqui. Né? Então essa aqui é a pressão atual do vapor de água, né, a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera exerce, né, sobre a gente. Né? Isso aqui é a forma que a gente tem de considerar, né, a quantidade de água, né, de vapor de água que a gente tem na atmosfera. Né? Então, a radiação emitida pela Terra, né, que é o balanço de ondas longas, é aquela usada, né, na geração de fenômenos meteorológicos. Né? Então, dessa forma, a gente consegue calcular o balanço de radiação. Né? O balanço de radiação nada mais é do que o balanço de ondas curtas menos o balanço de ondas longas. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa animação, que ela é bem interessante, né, e bem didática. A gente consegue visualizar o balanço